Boa noite, amada igreja. Boa noite, você que está nos assistindo nessa live, nessa noite. Eu quero desejar a você que você tenha a presença do Espírito Santo na sua casa. Amém? Eu quero que você sinta o fluir do Espírito Santo aí. Amém? Nós estamos aqui na igreja para fazer essa live. Eu confesso que é triste, porque a igreja está vazia. Nós vamos louvar, não vamos ouvir as suas vozes aqui, mas eu tenho certeza que juntinhos, nessa live, nós vamos estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí na mão, abra no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. Amém? A palavra do Senhor está dizendo assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, Ele é a tua força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, por tudo que nós estamos passando. O nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente. Amém? Nós temos um Deus nos céus, que trabalha para aqueles que nele crê, trabalha para aqueles que o amam. Nós amamos ao Senhor. Tem um povo em suas casas, tem povo de Deus trancado sim em suas casas, mas juntos, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: independente se a figueira ela floresce ou não, se vai dar fruto ou não, se tem dinheiro ou não, oh aleluia, se tem mantimento ou não, isso só são as circunstâncias que nós estamos passando. Amém? São as tempestades que vieram. Amém? Mas toda tempestade ela tem que passar. Tudo isso vai passar, e nós continuaremos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aonde Deus toca e aviva a sua obra, a sua igreja, ela permanece viva. Ela permanece viva para todo sempre, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você que está na sua casa agora, eu convido você a louvar e adorar ao nome do Senhor juntamente conosco aqui. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos aí, porque eu tenho certeza que você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí contigo agora. Você vai sentir o Senhor tirando todo o medo, o Senhor tirando todo o desespero, porque o nosso Deus é o nosso socorro bem presente no dia da tempestade. Oh aleluia. E nós vamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Santo, santo é a tua presença, Pai. Oh, louvado e exaltado seja teu nome santo, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, ó Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Jesus. Receba, Pai, que teu Espírito Santo possa visitar cada lar, que teu Espírito Santo possa visitar cada lar nessa noite, Pai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Santo, 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 Pai. Santo, santo é a tua presença. Aleluia, Jesus, aleluia. Para todo sempre, Senhor, para todo sempre. Para todo sempre, querido Deus, o Senhor vai encontrar os verdadeiros adoradores, te adorando em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Mesmo que precisamos nos retirar, nós estamos te adorando em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Santo, santo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Sobe ao teu nome. Aleluia! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Digno de adoração, digno de louvor. O teu nome, Senhor, tem todo o poder. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, ó Deus.
Se você pode aplaudir aí na sua casa, aplauda o nome do Senhor Jesus, glorifique o nome dEle. Oh, aleluia, eu tenho certeza que o Espírito Santo está te visitando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te enchendo de unção, de alegria, de esperança, de renovo. O Espírito Santo está aí com você. Aleluia, aleluia. Louve e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Pai, como é bom te louvar. Como é bom engrandecer o teu nome, Jesus. Você é bem-vindo aqui. Aleluia. A casa é sua, pode entrar. Me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em todo tempo, o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Não perca a presença do Senhor aí mesmo onde você está, no seu celular, no seu notebook, no seu computador. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Não podemos deixar de orar. Aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou lá atrás, há mais de 2000 anos. Ele nos ensinou a clamar ao Senhor. Então oremos, clamamos ao Senhor dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, boa noite. Nós já te agradecemos. Nós já abrimos o nosso coração para te agradecer por nos deixar entrar aí em sua casa para juntos adorarmos ao Senhor nesta hora. Hoje seria um dia que a igreja estaria reunida aqui no templo, né? Estamos sentindo falta daquele calor, né? Daquela comunhão, da união, de estarmos unidos em unidade na presença do Senhor, como lá no livro de Atos, o povo vivia unidos em unidade, um só pensamento. Estamos sentindo falta daqueles gritos de glória a Deus e aleluia, irmãos, como faz falta, mas temos a firme esperança que em breve voltaremos para juntos estarmos invocando o nome do Senhor, o adorando na sua casa e dando aqueles gritos de glória e de louvor ao Senhor. Queridos, que o amor te encontre em plena paz, em plena saúde, que o Senhor te ache em saúde com toda a sua família, que você esteja sendo protegido pelo Espírito Santo. Nós vamos trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus, depois de termos esse momento de louvor, de adoração que não podemos deixar. Em todo tempo louvamos e cantamos ao Senhor, em tempo de guerra, em tempo de paz. Não deixe de adorar, nunca murmure, nunca blasfeme, mas continua confiando no Senhor e louvando o seu nome. Coloca louvores no seu celular, aí nesse tempo de quarentena, limpando a casa, relimpando a casa, lavando a louça que já foi lavada. Nesse tempo, coloca no teu celular, coloque na sua televisão, louvores ao Senhor, encha a tua casa de louvor, pois a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Aonde tiver louvor, adorando e glorificando o seu nome, ali o Senhor estará, e Ele quer estar na sua casa, que a sua casa seja um ambiente de louvor, para que a presença de Deus esteja aí convosco. Nós temos aqui alguns versículos para nós lermos. Eu gostaria que você nos acompanhasse, meditasse conosco. Nós temos uma explanação da palavra de Deus para esta noite, para o seu coração. Não importa onde você esteja, no seu carro, na sua casa, num leito de hospital, onde você pode ter acesso ao seu celular, a este vídeo, a palavra de Deus vai te alcançar. Queira você estar aonde estiver, o Senhor quer te alcançar com uma palavra vinda do coração de Deus, para a glória do Senhor. Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de 2 Coríntios, a palavra do Senhor neste livro, tem um versículo maravilhoso para nós estarmos lendo. 2 Coríntios, lá no capítulo 5 deste livro, de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 6, preste bem atenção nessa leitura, e o que este versículo diz para nós, pois como nós temos dito, irmãos, a palavra de Deus, ela é atual. Todos os versículos, todas as lives, né, todas as leituras que são feitas por todo mundo, irmãos, tem tudo a ver e são muito eficazes. Elas falam conosco em tempo de crise, em tempo de guerra. Todas as passagens bíblicas que nós lemos falam conosco, e este não é diferente. Como aqui o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, que nós vamos estar lendo capítulo 5, e no versículo 6 diz assim:
pelo que estamos sempre de bom ânimo. Tenha bom ânimo, como Jesus diz. Lembra quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. Estamos tendo aflições, não é real isso hoje, mas Jesus diz: mas tende bom ânimo. Aqui o apóstolo Paulo vai repetir as palavras do Senhor, dizendo: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, nós vivemos longe, ausente do Senhor. Por quê? Porque nós andamos por fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Maravilhoso esse versículo. Como o pastor sempre faz, eu gostaria de estar lendo uma outra passagem lá no livro de Números. Procura aí, se você não tem o acesso aí rápido à sua Bíblia, o Bruno está projetando o versículo lá no livro de Números. Nós vamos estar lendo no capítulo 13 deste livro chamado Números. É uma passagem que você conhece, nós queremos aqui explanar sobre esta passagem do capítulo 13 de Números, a partir do versículo 25. Preste bem atenção. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eu não estou ouvindo a igreja. Quantos dias, irmãos? 40 dias. Tem alguma coisa a ver aí, 40 dias? Depois voltaram de espiar a terra 40 dias, ao final de 40 dias, e caminharam e vieram até Moisés e Arão e a todo aquele povo, a toda a congregação lá no deserto, dos filhos de Israel, de Parã a Cádiz, e tornando disseram-lhe contra eles e contra toda a congregação, e mostraram o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram: nós fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra emana leite e mel. Este aqui é o seu fruto. O povo, porém, que habita naquela terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também nós vimos ali os filhos de Anak, ou seja, nós vimos ali gigantes, muito fortes e poderosos. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe, preste bem atenção, então Calebe fez calar o povo. Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos animados e vamos possuí-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, preste atenção, porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então eles infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também nós vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche os seus olhos, vamos pedir discernimento, vamos pedir orientação para você entender a palavra de Deus aí no seu coração, na sua casa. Oremos. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos revelar o mais profundo da Tua palavra, Senhor. Pois a Tua palavra diz que para os pequenos o Senhor revela grandes e poderosos mistérios. Revela a nós, Senhor, neste tempo. Revela a nós, Senhor, neste momento, a Tua santa palavra. Nós queremos entender, nós queremos ruminar a Tua palavra. Nós queremos guardá-la em nosso coração. Nós queremos obedecê-la, Senhor, neste tempo que estamos de quarentena, isolados, separados. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, bradando do alto céus ao nosso coração. Nos dá, Senhor, o discernimento, o entendimento, a força para ouvir, guardar e obedecer a Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, o que o Senhor tem colocado em nosso coração nestes dias, quais são as palavras que mais você tem ouvido nestes dias? Aliás, não se ouve outra coisa.
Aliás, quando ligamos os jornais o dia todo, em todo tempo, todo noticiário, quais são as palavras que nós ouvimos? Quais são as palavras que falam aos nossos ouvidos, aos nossos corações? E nós encontramos pelo menos 3 palavras importantíssimas que têm se falado nesses dias de quarentena. Nós encontramos palavras, queridos, que por todo o mundo, não só no Brasil, não só na nossa cidade, dentro da nossa casa, mas existem 3 palavras que estão sendo ditas em comum. É o mesmo pensamento, as mesmas palavras em todo mundo só tem dito essas 3 palavras. Elas têm sido o carro-chefe, elas têm sido as palavras predominantes nestes dias. Primeira palavra que nós encontramos, que o Senhor nos deu e que isto é real: pandemia. Talvez você está dizendo, é verdade, pastor. E realmente esta palavra tem tomado conta dos televisores, tem tomado conta das nossas vidas, tem tomado conta do mundo. É a palavra mais forte. Nós nunca ouvimos tanto, mas tanto, a palavra pandemia, como estamos ouvindo neste dia. Pandemia. Não precisa explicar, você sabe o que é pandemia. Segunda palavra, preste bem atenção, que nós estamos ouvindo muito nesses dias: crise. Palavra crise, não só na saúde, palavra crise na área econômica, palavra crise na família, palavra crise em todos os meios, por todos os lados. Veio a pandemia, com essa pandemia alojou-se no mundo uma crise muito forte. E a terceira e última palavra, entre outras, mas essas são as mais fortes, que nós temos ouvido todos os dias, é a palavra morte. A palavra morte nunca foi tão falada como nos dias de hoje. Essas 3 palavras têm sido as palavras predominantes nos ouvidos e no coração da humanidade, por todos os meios de comunicação, por todas as conversas paralelas, por todos os assuntos, os diálogos. As palavras mais fortes, as 3 palavras mais faladas: pandemia, crise e morte. E o interessante, queridos, preste bem atenção no que eu vou explanar para você agora. Nós lemos aqui uma passagem no livro de Números, onde bem lá atrás, num tempo de crise, onde o povo tinha saído, recém-saído do Egito, liderado por Moisés, Deus ordenou, isso é uma ordem de Deus para Moisés, foi uma ideia de Deus, mostrar para eles antes a terra que eles iriam herdar, a promessa de Deus, para onde eles estavam indo. Então Deus resolveu mostrar para aquele povo a terra que Deus tinha preparado para eles, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra de prosperidade. Lá na frente eles iriam conquistar, não era para agora, agora tinha que atravessar o deserto, agora eles tinham que tirar o Egito do coração, agora eles tinham que mudar o vocabulário, agora eles não poderiam mais falar em escravidão, eles não poderiam manifestar saudade da dor, saudade do cativeiro, eles não poderiam mais trazer esse passado à tona. As palavras que eles tinham que ter agora é de esperança, eram palavras agora de conquista. Estamos indo para uma terra que o nosso Deus prometeu, e Deus resolveu mostrar a terra, e Deus ordena a Moisés, dizendo: Moisés, levanta homens, 12 homens, para ir na frente e olhar, espiar a terra que o meu povo, os meus filhos, que Israel vai conquistar. E Moisés, obedecendo ao Senhor, envia 12 homens. Esses homens chegam naquela terra, eles sobem nas montanhas e eles começam a observar. E eles observam que realmente a terra é muito boa. Realmente, aonde nós vamos um dia entrar, aonde nós vamos um dia conquistar, é terra boa, é terra de cacho de uvas poderosos, é terra que mana leite e mel, é terra de prosperidade, terra que dá bons frutos, é terra que tem muita gente habitando. Porém, os olhos deles deixaram de olhar para as bênçãos,
deixaram de olhar para a promessa, deixaram de olhar para os frutos, deixaram de olhar para os cachos de uva e se voltaram para olhar para o problema. Os olhos deles se viraram para os gigantes. Eles esqueceram que a terra é boa, eles esqueceram que quem prometeu foi Deus, eles esqueceram que quem ia dar essa terra é o próprio Deus, que os libertou da escravidão, que os libertou do Egito e vai colocá-los numa terra prometida. Quem promete é quem cumpre. Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua família, Deus tem promessa para a sua igreja. Ainda que nós passamos por um tempo de crise, ainda que nós estamos caminhando para essa terra, não perca a esperança, não perca a fé, confia no Senhor, porque Ele prometeu e Ele vai dar a saída, porque Deus é poderosíssimo para nos libertar e ainda para nos abençoar. Quando eles viraram os olhos para os problemas que aquela terra apresentava, eles voltaram com a notícia. A notícia que eles tinham de boa enfraqueceu eles, mas a notícia que eles tinham de mal enfraqueceu a fé daqueles homens e fortaleceu o medo. Então o que eles estavam expondo ali para Moisés não era a esperança, não era a fé na promessa de Deus. O que eles estavam expondo para Moisés era o medo que eles estavam. Olha, Moisés, realmente a terra é boa, realmente tem bom fruto, realmente é uma terra que emana leite e mel. Porém, sempre tem um porém na nossa vida. Deus tem promessa, Deus tem bênção, mas nós como seres humanos, nós sempre colocamos um porém. Porém, não vou conseguir, porém, da onde virá, porém, como será? Confie no Senhor 100% e Ele dará a saída. Aqueles homens apresentam a Moisés o medo que estava no coração dele, dizendo, porém aquela terra é cheia de gigante, é terra de homens guerreiros, a terra é muito habitada, de norte a sul, aquela terra tem gente forte, gente de guerra, gente como gafanhoto, e com certeza para eles também nós somos como gafanhoto. Irmãos, segundo nossos estudos da palavra de Deus, ali com Moisés estava mais ou menos 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. A grande maioria deram ouvidos à notícia ruim daqueles espias. Tem gigante? Tem. E eles começaram a infamar o povo, eles começaram a colocar falta de fé, eles foram semeando com palavras, eles foram falando palavras negativas, palavra de medo, palavra de desordem, palavra de tristeza. Não dá para nós, vamos morrer, isso não tem saída. Deus mentiu para nós, Moisés, o Senhor não viu, mas a terra é boa, mas tem gigante. Então a grande maioria daquele povo acreditou nas palavras daqueles espias e ficaram com medo, queria voltar para o Egito. Mas uma pequena minoria, um grupo pequeno, entre eles Moisés, Josué e Calebe, a família de Calebe, a família de Josué, e com certeza algumas tribos ali ainda estavam crendo em Deus, mas a grande massa, de quase 3 milhões de pessoas, eles deram vida às palavras dos espias, eles trouxeram palavras negativas, como as palavras que nós mais ouvimos nesse dia, é palavra negativa, palavra de tristeza, morreu mais um, aumentou o número, está mais forte em tal lugar, está mais fraco em algum lugar, não sei quanto tempo vai durar. Olha, depois dessa crise viral, virá então aí uma crise econômica. Nós só temos ouvido pandemia, palavra de tristeza, crise, palavra de derrota, e morte, palavra, irmãos, de derrota final. Morte é o final de tudo, não tem esperança, acabou. São palavras que vêm trazer para a população, para a humanidade, desesperança, falta de fé. São palavras que vêm colocar a grande maioria descrente no Senhor, porque existe 2 lados em tudo isso, queridos. Existe o lado físico de tudo que está acontecendo, porém existe o lado espiritual.
A grande maioria da humanidade estão com os olhos voltados para a parte física. Na pandemia, na crise, na derrota, na economia, na guerra entre políticos e grandes aí, tudo está voltado para o caos, para as derrotas, para as tristezas, para as más notícias. Os olhos da grande massa da humanidade estão voltados para essas 3 palavras que está predominando em tudo isso. Mas eu creio que ainda nessa terra existe uma igreja, existe um povo que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, que derramou há 2000 anos atrás. Existe aí um povo que está debaixo da graça. Existe ainda um povo que é geração de Josué e Calebe. Um povo que rasga suas vestes e se coloca no meio do povo, no meio da grande maioria. Vocês podem falar de crise, vocês podem falar de pandemia, vocês podem falar até de morte, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tinha muita gente que tinha um pensamento de Josué, tinha muita gente que tinha um pensamento de Calebe e de Moisés, mas eles não tiveram ousadia. No meio de tanta turbulência, no meio de tanta falta de fé, no meio de tanta palavra negativa, só Josué e Calebe tiveram a coragem e a ousadia de se levantar em tempo de crise e dizer: eu ainda confio no Senhor. Se foi Ele que prometeu, Ele nos dará saída. Queridos, são palavras que vêm trazer falta de fé, desesperança e tristeza. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, o Senhor nos diz que muitos confiam em carro, muitos confiam em cavaleiros, mas nós fazemos menção. O que é fazer menção? É nós falarmos, muito mais falarmos de bênção, muito mais falarmos de Cristo, muito mais falarmos do Senhor. Quando você falar com a sua família, pelo telefone ou pelo vídeo, não importa, muitos ainda se encontram em escala menor, mas se encontram. Não se ajunte com os outros, não dá força a essas palavras, porque essas palavras que eu citei para você, elas se tornam mais fortes. Por quê? Porque quando todo mundo fala a mesma coisa, a palavra tem autoridade. Quando todo mundo tem o mesmo pensamento, aquele pensamento tem poder, tem força, tem autoridade. E nós não somos com tudo isso, queridos, porque nós fazemos a diferença. Quem você encontrar, fala de Cristo, fala que tudo vai acabar, que o Senhor já está olhando, que o Senhor está dando escape, que o Senhor está dando solução, porque Deus tem promessa para aquele que crê, porque Deus tem cura, porque Deus tem saída, porque Deus tem a sua mão sobre nós. Que nesses dias nós sejamos Josué e Calebe, que as pessoas vejam em nós a diferença. Você não está desesperado? Não, nós obedecemos, não somos rebeldes. A palavra começou dizendo aqui, aqueles homens espiaram a terra por 40 dias, tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo, tem tudo a ver, irmãos, com quarentena. A palavra quarentena, de 40, aqueles homens, então vamos dizer, eles espiaram a terra por uma quarentena, o número 40, e foi no final da quarentena que eles espiaram a terra, que eles voltaram, e quando voltaram trouxeram notícia ruim. Viram que Deus tinha promessa, viram que Deus ia dar uma terra boa, mas trouxeram notícia ruim. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, cristão, evangélico, temente ao Senhor. Nós vamos voltar, mas a diferença está como iremos voltar. Quais são as palavras que saem da nossa boca? Como que nós estamos animando? Como que nós estamos crendo? Quais são as palavras que nós emitimos? Nós fazemos menção, nós falamos muito de crise, nós falamos de um Deus maligno que está reinando sobre a terra, que se chama corona. Temos exaltado Ele, nós respeitamos, como eu disse, nós obedecemos, porque cabe a nós obedecermos às autoridades. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos em quarentena. O mundo está falando de uma só palavra,
O mundo fala somente de um assunto. E nós, o que temos falado? Fale para os seus filhos que o Senhor é Deus, que o Senhor tem promessa, que tudo isso vai acabar, e quando nós voltarmos, voltaremos para glorificar aquele que prometeu, aquele que cumpre as suas promessas, aquele que tem bênção esperando nós lá no final da quarentena. Nós estamos espiando tudo isso, nós estamos sondando, nós somos os espias de Deus aqui na terra, nós fomos convocados, porque a palavra do Senhor diz: examina tudo, olha tudo, observa tudo, mas retém o que é bom. Aqueles homens não reteram o que é bom, eles reteram o que é mal. Eles olharam para a crise, eles olharam para o gigante, eles olharam para os guerreiros, eles exaltaram o medo, eles exaltaram o pânico, ficaram apavorados. Mas o Senhor diz: olha, espia, veja o que está acontecendo, o que você tira de bom de tudo isso. Senta com a tua família, conversa, esmiuça a palavra de Deus, senta com teus filhos, porque Deus tem dado um tempo, Deus parou tudo para voltarmos para Ele, e Deus sempre fez isso com a humanidade, com o seu povo. O povo sempre passou por cativeiro, o povo passou por mortes, o povo passou por perseguição, o povo passou por pragas, tudo isso para que o povo se volte para Deus. Eu conversava com alguém, queridos, eu não me lembro quem é a pessoa, mas eu dizia para essa pessoa: quando tudo isso voltar, nós temos uma noção o que a humanidade sem Deus irá fazer. Já está programado o churrasco, já está programado bebidas, já está programado festas, já está programado união. Eu creio que vai ter carreata, eu creio que vai ter passeata, eu creio que vai ter palenaço, buzinaço. Eu creio que vai haver movimentos pelas ruas, gritando sem camisa, com bebidas na mão, gritando: acabou essa bagunça, acabou. Queridos, quando nós voltarmos, o primeiro lugar que nós vamos é para a casa do Senhor, e de joelhos agradecer. Passamos pelo deserto, passamos pela crise, e só o Senhor é Deus. O Senhor deu vitória para aquele que creu, o Senhor deu vitória para aquele que se voltou para Ele. Um conselho que eu dou: quando tudo isso acabar, o Senhor nos faz lembrar que Ele é Deus, que Ele ainda está no seu trono, que Ele ainda derrama sobre nós a tua graça e a sua misericórdia. Nos voltemos para o Senhor, porque esse é o nosso papel. Nós cremos num Deus que resolve tudo, nós cremos num Deus que já está com a solução. Ninguém sabe nada, queridos, todos têm opinião, mas ninguém sabe nada. Ninguém sabe o que está acontecendo, porque o Senhor diz: não são os seus pensamentos os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus é diferente. Nós não conhecemos os pensamentos do Senhor, mas Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que vai acontecer. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Está isso lá no Salmo 20 para você conferir. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Queridos, olha que interessante. A palavra de Deus, irmãos, nos fez lembrar tudo isso, de três palavras que está sendo muito falada. O cristão às vezes tem se ajuntado com todo mundo, falando as mesmas palavras. O crente, a igreja, despercebidamente tem se ajuntado e falado as mesmas coisas, porque a palavra só tem poder quando ela é falada por um grande número de pessoas. O mundo só fala de crise, o mundo só fala de pandemia e de morte. Mas se você puder conferir comigo aí na palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreve, no capítulo 13, e no versículo 13, olha o que a palavra do Senhor nos diz: agora, pois, permanece, a palavra do Senhor diz: tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre. Um dia vamos esquecer essas palavras, elas existem, sempre existirão, mas serão menos faladas, serão esquecidas.
como agora que muito se fala, mas não vai permanecer, porque a palavra do Senhor nos diz: não há mal que dure para sempre. 1 Coríntios 13 vai dizer: agora, na nossa boca, na boca do fiel, na boca da igreja, quais são as palavras que têm que permanecer em tudo isso? Agora, pois, permanece a fé. A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e daquilo que se espera. Tem uma terra prometida, tem um final nos esperando. No final da quarentena, nós vamos glorificar o nome do Senhor. E ainda diz: a fé, a esperança. Esperamos, confiamos tranquilamente, não tememos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Permanece a esperança em nossa boca, e nossa palavra ainda é de esperança. Espera no Senhor, descansa no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nós estamos esperando, obedecendo, esperando em quarentena, mas confiando nele, aquele que fez os céus e a terra. Permanece a vontade dele, permanece a palavra dele acima de tudo, acima de todos. Ele tem a palavra final. E ainda vai dizer, por último, o amor. O amor, queridos. E ainda resume dizendo, são essas três, mas a maior dessas palavras, é o amor. Por quê? Porque Jesus já disse sobre os sinais. Não é surpresa para aquele que crê, para aquele que mergulha na palavra de Deus, para aquele que já tem certeza que a palavra vem se cumprindo há séculos, séculos e séculos. Nós estamos vivendo sinais, maravilhas e prodígios, mas Jesus diz em Mateus 24, ainda não é o fim. Não é o fim, muitas coisas ainda virão. Mas o Senhor diz: atentem, olhem para os sinais de tudo isso. E o primeiro sinal que Jesus disse, muito forte: o amor de muitos se esfriaria. Querido, será que depois dessa quarentena, muitos voltarão para a igreja? Será que muitos ainda vão voltar para o Senhor? Ou vai voltar às atividades? Jesus disse, assim como foi no tempo de Sodoma e Gomorra. Como foi Jesus naquele tempo? E ele disse, se casavam, se davam em casamento, festejavam, e nem estavam percebendo que a destruição estava chegando. Como será depois de um tempo de quarentena? Como será depois de um tempo de nós observarmos tudo isso? Como que a humanidade vai voltar? Vai voltar pior, descrente, blasfemando, murmurando, festejando, fazendo toda a festa, porque acabou a quarentena? Ou será que vamos voltar para o Senhor? Por isso, queridos, nesta noite, nesta live, o Senhor me trouxe aqui, me permitiu vida e fôlego para estar ainda fazendo este culto, para te fazer um pedido de coração, para você abrir os seus olhos espirituais, porque nós estamos olhando para o físico nos mostra derrota. O que está acontecendo só nos traz tristeza. As palavras que ouvimos é de falta de fé, de desesperança. Mas eu venho aqui, queridos, te trazer um recado da parte de Deus. Talvez você esteja afastado da casa do Senhor. Talvez você disse no seu coração, para mim não fez diferença nenhuma não ir mais à igreja, ao templo, porque eu já não ia mesmo. Eu era desviado, eu estava afastado. O Senhor está te dando a chance. Tudo isso, queridos, é espiritual. Volte os seus olhos para o espiritual. Volte os seus olhos para a promessa. Volte os seus olhos para
aquilo que Deus prometeu na sua palavra, que um dia o Senhor virá arrebatar a sua igreja, nos tirar de toda tristeza e nos levará para uma terra prometida, e lá naquela terra não tem vírus, naquela terra não tem quarentena, naquela terra não tem pandemia, naquela terra não tem crise, naquela terra não tem morte, estaremos eternamente na presença do Senhor. É um sinal da Bíblia, é um sinal de Cristo, é um sinal de Deus para a humanidade. Atenta, observa, espia os sinais, espia os acontecimentos em toda a área, na crise econômica, na saúde, na família, na fé. Tudo isso, queridos, é para que o Senhor quer que você volte para Ele. Quando tudo isso acabar, meu querido, minha querida, traga sua família para a casa de Deus. E nunca mais esqueça que essa crise fica no seu coração doendo. E daqui a alguns anos você lembra, não é bom estar longe da casa do Senhor. Não é bom não estar unido com os irmãos. Porque a palavra nunca disse isso. A palavra do Senhor sempre foi: quão bom, como é bom, como é maravilhoso que os irmãos estejam em união. Então você volta para o Senhor. Porque, queridos, virão mais e mais sinais, virão mais crises e crises. Talvez a gente passe por essa, como passamos por muitas, mas virão outras e outras e outras e outras, até que a palavra se cumpra totalmente e virá o fim realmente. Prepara o teu coração. Você que nunca esteve numa igreja, você que talvez esteja assistindo essa live aí onde você está, deitado, sentado com a sua família, que você possa atentar para o espiritual. Tira os seus olhos do físico agora, porque o físico só está causando tristeza, medo, assustando a humanidade. Mas volte os seus olhos, existe um mundo espiritual, existe um céu, onde Deus está no seu trono, e Jesus Cristo à sua direita, mas o Espírito Santo ainda está nessa terra, para convencer o homem do pecado, para que se voltem para Deus, para que se arrependam e recebam a promessa da vida eterna. E a vida eterna para nós, queridos, é a terra prometida, que Deus prometeu para o seu povo, para a sua igreja. Eu te convido neste momento a abrir o seu coração. Nós vamos orar por você. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Porque, queridos, Deus ainda tem cuidado de nós. Deus ainda está olhando para aquele que crê, para aquele que perante Ele se humilha, para aquele que se rende a Ele e diz: só o Senhor é Deus. Tudo isso vai passar, querido, e quando passar, o conselho que eu te deixo agora, vamos nos alegrar, mas vamos nos alegrar na presença dEle. Vamos nos alegrar em oração, vamos nos alegrar em santidade, em comunhão, em unidade. A nossa alegria será abrir a nossa boca e gritar: glória a Deus. Voltamos para glorificar o nome dEle. Como vai ser a volta de tudo isso? Como vai ser o final da quarentena? O final da quarentena dos espias foi um final de derrota, de palavras negativas. Como vai ser a sua volta? Como vai ser o final dessa quarentena? No final de tudo isso, nós fazemos menção ao nome do Senhor. Como está a sua fé? Você tem aproveitado esse tempo para se voltar para o Senhor, para refletir toda a sua vida? Talvez você dizia: eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para Cristo, eu não tenho tempo para crente, eu não tenho tempo. Você pensou, mas os nossos planos não são os planos de Deus. Os nossos pensamentos não é o pensamento dEle. Ele parou a humanidade, Ele parou a correria, Ele parou aquilo que você dizia: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem para a minha família. Agora você tem. Agora você tem. Talvez aquilo que não poderia parar, Deus parou o mundo, para que aquele que nunca refletiu, aquele que só olhava para o físico, aquele que só olhava para a parte material, para os bens financeiros, Ele está fazendo voltar para Ele e olhar para Ele, porque um dia tudo terá fim. A palavra de Deus se cumpre realmente. Ele é fiel, sempre foi, sempre será.
Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo é aquele que está te esperando de braços abertos para te abraçar, porque o abraço dele não contamina, o abraço dele cura, o abraço dele perdoa. Jesus está te esperando de braços abertos. Se você não conheceu, eu te convido a conhecer Jesus Cristo, aceitá-lo como único e suficiente Salvador da tua alma e de toda a tua casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua casa. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, dá tempo de voltar. Tudo isso vai passar. Corra para a casa de Deus, corra para os braços do Pai, corra para os braços do Senhor Jesus, e um dia estaremos na terra prometida. Não tenha medo do gigante, tem gigante, vai ter sempre. Não tenha medo da crise, sempre vai ter crise. Não tenha medo da perseguição, sempre haverá. Não tenha medo de nada, confia no Senhor. Lave as suas mãos, fique em casa, obedeça às autoridades, mas olhe para o espiritual. Olhe que existe um Deus, existe uma palavra que sempre se cumpriu, existe uma palavra que está sendo cumprida, existe uma palavra que sempre vai se cumprir. Aí onde você está, curva a sua cabeça. Se você puder tocar no seu filho, tocar na sua esposa, e no seu coração você fazer essa pergunta: depois da quarentena, depois de observar toda essa desgraça, depois de observar todo esse caos, como vai ser a minha vida? Como que eu vou voltar? Eu vou voltar para comer, beber, festejar, voltar para a minha correria antiga e não ter tempo para Deus? Ou eu vou fazer menção do nome do Senhor e voltar para Cristo? E se eu nunca o conheci, eu quero conhecê-lo de perto. E para que eu conheça Cristo de perto, eu preciso aprender. Primeiro passo é procurar uma igreja, e nesta igreja, neste templo, se render a Ele, tomar posse da salvação e ter o seu nome escrito no livro da vida. Aonde você está agora, eu te convido. Eu faço um apelo muito forte na sua alma. Nós podemos ser injustiçados, nós podemos ser blasfemados, mas hoje a humanidade está vendo a diferença. Hoje a humanidade está percebendo um pouco da veracidade da palavra de Deus, que por muitos anos foi pregada e esquecida por muitos, mas hoje o Senhor te faz lembrar da sua palavra, crer no Senhor Jesus. Nunca deixe de crer, volte para os braços do Pai, feche os seus olhos, ore comigo. Sabe por quê, queridos? Talvez não vemos nada acontecer no físico, mas no espiritual há uma guerra sendo travada por tua vida, há uma guerra sendo travada por tua família. Existe um mundo físico que a humanidade só vê o físico, e nos dias de hoje o que o físico nos oferece é tristeza e morte. Mas eu quero te trazer hoje o espiritual. Existem legiões e legiões de anjos sobrevoando a nossa casa, sobrevoando a nossa cidade. Existe um plano de Deus para a salvação daquele que crê. É preciso crer para ser salvo. E crer no que, pastor? Crer na palavra de Deus, na palavra que foi dita, na palavra que foi pregada há muitos e muitos, há milhares de anos. A palavra de Deus vem sendo pregada para a salvação da humanidade. Muitos não creem nisso, mas hoje o Senhor te convida a crer. Crer na palavra dele que nunca passa. Pode passar séculos, pode passar milhares de anos como tem passado, mas a palavra dele continua a mesma. E nessa noite Jesus Cristo te convida aí onde você está, de olhos fechados. Questiona Deus: o que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho vivido correndo para baixo e para cima. Eu sempre disse para a igreja: eu não tenho tempo para os cultos. Eu nunca tive tempo para ir à igreja com a minha família.
Reflita nisso. O Senhor te parou, te tirou da correria, de todos os seus afazeres, para você se voltar para Ele e concordar com essa palavra. Realmente, a partir de hoje, a minha prioridade é o céu, a minha prioridade é Cristo, a minha prioridade é a palavra de Deus, a minha prioridade é a igreja. Buscai primeiro. Nós nunca buscamos primeiro, nós buscamos em segundo o reino de Deus. Nós buscamos todas as coisas, e agora? Não podemos buscar todas as coisas, estamos em quarentena. E o Senhor te faz refletir, quando tudo isso acabar, quando acabar a quarentena, volte para o Senhor e nunca mais coloque o Senhor em segundo plano na sua vida. Eu te convido nessa noite, o Espírito Santo vai entrar em teu coração. Jesus vai pegar uma caneta espiritual, e no grande livro chamado Livro da Vida, oh aleluia, Ele vai escrever o seu nome com sangue. A caneta de Deus, ela tem um tinteiro. Esse tinteiro não é tinta humana, mas esse tinteiro carrega o sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz para a tua salvação. E se você aceitar Jesus, se você quer voltar para os braços do Pai, talvez você não vai voltar, talvez você vai se ajuntar com a humanidade, porque as palavras têm poder quando todo mundo fala a mesma coisa. Mas hoje, como minoria, como Josué e Caleb, as nossas palavras é de fé, esperança e amor. Portanto te amar, Jesus te convida agora para escrever o teu nome, o nome da sua família, no livro da vida. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, talvez não seja o ano que vem, mas um dia, a nossa esperança é essa: estaremos na terra prometida, que Ele já nos mostrou. A Bíblia, a terra prometida, é a nossa espia que trouxe como será a terra. É para lá que nós vamos. Oremos ao Senhor, com seus olhos fechados, na fé, na esperança e no amor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele é Deus. Nós confiamos nele. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi Confia. a te adorar pelo Adore. que é. Oh, aleluia, Ele. Volta para Ele. Adore a Ele. Volta para Cristo. Volte para a igreja. Volte para Jesus. Receba a salvação. Toma posse da bênção aí. Jesus quer te salvar. Ele está te chamando, volta para minha casa. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Não importa. Minha fé Não está não firmada está firmada naquilo que vemos. nas coisas que podes fazer. Nós cremos nele. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Creia. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus Seja o louvor. seja o Seja o louvor. Adoração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Por quê? Você Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se sinta a presença dele aí na sua casa, na sua família, no seu coração. O Espírito Santo, Ele é Deus, poderoso Deus. Entra aí. Ele é Deus. Ele é Se Deus. curar eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pai, nós entramos diante de Ti, Senhor, porque nós temos a fé, nós temos a esperança e o amor de que um dia tudo vai se resolver. Nós temos a esperança na Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra será cumprida, vai acontecer, Senhor. Um dia estaremos na glória, mas enquanto estamos aqui nesta terra, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, entra agora nessa família, entra agora neste coração, no coração deste homem que estava afastado dos caminhos do Senhor, que volte para a casa do Pai, que se renda ao Senhor, que se renda à Sua palavra. Alcança Ele, Espírito Santo, alcance essa mulher, aonde quer que esteja, essa mulher que ora, esta mulher que jejua, esta mulher que está afastada dos Teus caminhos. Tira Teu servo, tira a Tua serva do meio de tudo isso. Salva a família, salva, Senhor, o casal, salva este homem, salva esta mulher, salva esta criança. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Há esperança para o aflito, há esperança, Senhor, para a humanidade. A humanidade precisa olhar para Ti, a humanidade precisa crer. Tudo isso é a Tua palavra, tudo isso é o Teu amor. O Senhor quer salvar a humanidade. Que muita gente seja salva nessa quarentena, que muita gente olhe para o Senhor, que vejam a Tua face, que ouçam a Tua palavra. Aquele que não Te conhece, que o Senhor receba esta vida agora, aonde quer que esteja, num leito de hospital, aquele que está enfermo, aquele que está com saúde, aquele que está em quarentena, aí nesta família. Olhe para este homem, Senhor, tira todo o vício, tira todo o mal, Senhor, tira tudo aquilo que tem afastado dos Teus caminhos, traga de volta como Pai. Recebe o filho pródigo, recebe aqueles que estão afastados, recebe aqueles que estão Te conhecendo e Te aceitando agora. Aonde você está agora, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, receba o Espírito Santo, receba a palavra de Deus, receba a proteção do céu. Não se desespere, porque ainda quando estamos num leito de morte, a nossa palavra é essa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Receba o pastor do Salmo 23, receba a salvação na sua família. Tudo isso vai acabar e virão outros e outros piores, para que a palavra se cumpra. Mas o que não passa é a fé, a esperança e o amor. Queridos, não vemos a hora de estarmos juntos, de nos vermos face a face, de nos abraçarmos. Eu sugeri aqui para a nossa equipe
para a pastora, o nosso primeiro culto, te prepara, o nosso primeiro culto será o culto, nosso primeiro culto, que nós vamos voltar, será o culto do abraço. Pastor, eu não gosto de abraçar. Muita gente não gosta, mas se prepara porque vai abraçar no primeiro culto. Porque hoje nós damos valor ao abraço que perdemos, ao calor humano que nós perdemos. Nós não vemos a hora de estarmos de novo com a casa cheia. Filhos de Deus, filhos do Senhor. Eu quero que você, onde você está, como nós sempre fazemos, coloque a sua mão aí em posição de receber. Estamos aqui do que você precisar. Estamos aqui para te ajudar. Nós estamos fazendo esses cultos lives. Terça nós temos de novo o nosso Tadel Live. E se você quiser passar por aqui, estar abençoando, nós temos aqui 2 pessoas, 3 pessoas nos acompanhando ao vivo aqui, no máximo. Você pode passar aqui, nos dar um sorriso de longe. É muito triste, mas não vem todo mundo de uma vez, né, irmãos? Não dá, nós somos obedientes. Mas um ou outro passando aqui, é muito bom. Eu e a pastora ficamos muito alegres quando alguém passa por aqui, né? Pastora, que saudade, pastor. Nós também estamos morrendo de saudade. Mas em breve nos veremos face a face. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre vós e com toda a sua família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai e a graça do Espírito Santo cubra você agora, envolve você agora num manto de proteção e proteja contra todo mal. Sabe por quê, queridos? Nós ainda cremos nesta palavra, porque se Deus é por nós, e sabe quem está vindo vencendo? Jesus. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.